Boa noite, boa noite a todos. Estamos começando mais um devocional aqui nesse dia 18 de setembro do ano de 2020. Que alegria poder saber que você está aí do outro lado, está aí conectado na nossa transmissão. Queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor Deus tem nos proporcionado. Estamos orando por chuva, não é verdade? Precisamos muito de chuva. O clima ele está extremamente seco, a umidade relativa do ar muito baixa, o calor muito grande, né? As queimadas estão aí em muitos lugares, não apenas da nossa região, mas do nosso outros lugares do país também, até do mundo. Vamos orar por chuva. Eu estava aqui me preparando para o devocional, aí eu me lembrei do cântico Chuvas, chuvas de bênçãos teremos. Uma boa noite para você, irmã Maria José, que sempre está nos apoiando, deixando a sua palavra assim de amor, de carinho, de encorajamento. Estamos numa série de devocionais intitulada Os 10 Mandamentos. E cada noite nós estamos falando sobre um mandamento da palavra de Deus para nós. E eu espero assim que você possa estar aprendendo bastante, não é verdade? Pois estamos vendo que é perfeitamente possível, e devemos fazer isso, aplicar cada lição dos 10 mandamentos para os nossos dias atuais. Para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, e nós que fazemos parte da vida da igreja. Portanto, mais uma vez, que o Senhor Deus hoje possa estar no comando de cada palavra, de cada ilustração, de cada citação, que o Senhor Deus possa estar hoje no controle do nosso ensinamento. Vamos pedir a Ele sabedoria para ensinar, aqui o pastor, e sabedoria para ouvir, aprender e também praticar. Vamos à palavra de Deus e que o Senhor Deus possa ser honrado, glorificado no nosso meio hoje. Não podemos nos esquecer que ainda estamos no momento muito difícil desse isolamento social, ainda um tanto quanto privados, melhor dizendo, de algumas coisas. Então, vamos continuar orando por toda esta situação, mas acima de tudo, além de orar, firmes no Senhor, lançando, diz a Bíblia, sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado a todos os irmãos que estão deixando uma palavra de boa noite ali, né? A irmã Maria foi a primeira, mas estou vendo tantas pessoas ali, tanto da nossa igreja, como até mesmo de outras igrejas, de outros lugares, outras cidades e outros estados até. Glória a Deus por isso. Compartilhe agora no seu Facebook, compartilhe agora a nossa transmissão. Faça isso para que possamos alcançar mais corações, mais pessoas com a palavra de Deus. Qual seria então? Hoje é sexta-feira, estamos no 5º mandamento. Você sabe qual é o 5º mandamento da Bíblia? O 5º mandamento da palavra do Senhor? Vamos a ele. Convido você a se dirigir até o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e diz assim a palavra de Deus: Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Texto maravilhoso, texto glorioso. Honra teu pai e tua mãe. Hoje à noite chegamos então no 5º mandamento e o nosso tema é esse. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento diferenciado. Que mandamento é esse? Que é diferente de todos os outros em uma situação um tanto quanto bem peculiar, específica. Fique comigo. Vamos orar e entrar na presença de Deus. Pai, obrigado por tua graça, por tuas bênçãos. Fale aos nossos corações. Derrame suas bênçãos. E me ajude, ó Pai, a transmitir a tua palavra. Usa-me, ó Pai, com poder e que eu possa não falar de mim mesmo, mas apenas do Senhor. Em nome de Jesus, amém
e amém. Mandamento diferenciado: honra teu pai e tua mãe. Alguns creem que este aqui seja um mandamento chamado mandamento intermediário. Você já ouviu isso? Então, agora você está ouvindo, né? Alguns teólogos acreditam que ele está justamente intermediando os 4 primeiros e depois os outros 5 que estaria de vir. Não é verdade? Quero lembrar você que os 4 primeiros mandamentos nos ensinam a nos relacionar com Deus. E depois os outros, ele de certa forma direciona o ensinamento a como nós devemos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas do nosso convívio, né? Esse mandamento, ele está colocando assim um direcionamento bem claro para o lar, para a casa. A destruição do lar marca, alguém disse certa vez, o começo do fim. Olha só que frase boa, né? A destruição do lar marca o começo do fim. Infelizmente, em alguns casos, nós vemos isso mesmo. A passagem bíblica aqui mostra uma lição bem específica também em algumas situações. Foi um ensinamento bem direcionado para Israel. É um direcionamento também direcionado, e nós vamos ver isso em textos paralelos hoje, para a igreja, e é um ensinamento, então, direcionado, como eu disse, para cada casa, para cada lar. E é óbvio, principalmente para aqueles cônjuges, que Deus deu a graça de dar filhos, de ter filhos, não é verdade? A verdade é que Deus, ele realmente se alegra, ele ama filhos que honram os seus pais. Esta é uma verdade tão grande, como isso é a vontade de Deus, é ensinado na palavra de Deus. Isso é tão claro na Bíblia, que nós vemos assim de uma maneira muito clara que Satanás, os pecados desse mundo, a filosofia do mundo, ela ensina o contrário sobre isso. Você com certeza conhece filhos que não honram os seus pais. Estou falando sobre filhos pequenos mesmo, dentro de casa. E aí que nós vemos como a importância da disciplina para os filhos é fundamental, a disciplina bíblica eu falo, né? Porque se o pai não disciplina, ele não bate no filho quando é necessário fazê-lo, é o filho que vai bater no seu pai quando ele estiver grande. Isso é mais do que provado. Agora, meu amado, quais as verdades sobre este 5º mandamento? Quais as verdades que nós podemos extrair? Afinal, o que envolve este 5º mandamento? Nós vamos a 3 pontos bem claros, bem definidos na Bíblia. Eu gostaria que você também, além do livro de Êxodo, você estivesse com a sua Bíblia aí aberta e que nós pudéssemos ir também no livro de Efésios. E nós vamos ver algumas passagens ali em Efésios capítulo 6, são quase que cópias, né, daquilo que Jesus, ou melhor, que Deus ensinou no Velho Testamento. Vamos lá? Hoje à noite falamos sobre, então, um mandamento diferenciado. Muito bem, em primeiro lugar, esse mandamento envolve uma atitude dos pais. Uma atitude dos pais. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz a palavra de Deus: E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós vemos isso. Envolve uma atitude dos pais. Alguém disse certa vez que o respeito não se impõe, ele se adquire. E é claro que nós precisamos, como pais, fazer a nossa parte para que os filhos estejam trazendo o respeito, a devida obediência, reverência a nós. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão dos filhos, mas eu te pergunto, como pais que não vivem fazendo o certo, como pais que não vivem fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina,
como eles vão ter o respeito dos seus filhos? Eu te pergunto, por exemplo, um pai e uma mãe que não demonstra nenhum amor a Deus e a sua palavra. Um cônjuge, por exemplo, um esposo que está sempre xingando, ele tem um palavreado pesado, ofensivo dentro de casa, contra os próprios filhos e contra a sua esposa. E eu também te pergunto, como uma mulher, né, que tem uma conduta não sábia, mas tola, ignorante, como essa mulher vai ter o respeito, realmente o respeito dos filhos? Como que os pais que estão vivendo na sociedade, se eles vivem na sociedade e não dão um pingo de bom testemunho, como que os filhos vão olhar para eles e querer realmente copiá-los e andar nestas pisadas e respeitá-los? Então o que eu quero dizer é que, claro que a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, de certa forma quando a gente lê só aquele versículo de Êxodo, parece que não existe nenhuma brecha, né? Nenhuma desculpa. Mas a verdade é que existem situações que, olhando para outros textos da Bíblia, nós vamos ver hoje sobre isso, nós vamos ver que filhos acabam se tornando assim, vítimas da atitude dos seus pais. Vítimas. Por exemplo, existem pais no mundo, pais incrédulos, é claro, pais que na frente dos seus filhos, eles espancaram a sua própria esposa. Como que um filho vai respeitar um pai que espanca a sua mãe na sala da sua casa? Que deixa ela com o olho inchado? Que faz com que ela vá para o hospital por conta de algum ferimento? Como? Sem falar de coisas mais graves, como infelizmente acontece, até mesmo de pais que abusam, desculpe a expressão da palavra, mas tem que ser citado, eles trazem abuso sexual aos próprios filhos. Como que um filho, uma filha vai respeitar um pai imoral, indecente, sujo, pecador desta natureza? Então, meu amado, em primeiro lugar, o primeiro conselho que nós temos que se apegar na palavra de Deus, indo ao texto ali de Efésios, capítulo 6, versículo 4, e eu vou voltar lá. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E veja bem, mas criai-vos na admoestação, na doutrina do Senhor. Sabe qual é a melhor maneira de você ter o respeito dos seus filhos? É quando você os cria na doutrina. Quando você ama Deus acima de todas as coisas. E também quando você governa a sua casa conforme a palavra de Deus ensina, a admoestação do Senhor. Existe até um ditado, né, que diz, e eu gosto muito dele, que a melhor maneira de você amar os seus filhos é você amando a mãe deles. Ah, que grande bênção! E que grande verdade é essa? Apenas para ilustrar uma das coisas, entre tantas, que os pais precisam fazer para ter realmente aquela obediência ideal, aquele respeito bíblico, aquela coisa bonita que a palavra de Deus ensina. Então, a Escritura diz em Efésios 6,4, que traz o contexto de Êxodo capítulo 20, versículo 11, vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Eu te pergunto, pai, você tem provocado mais a ira ou o respeito dos seus filhos? Quando eles te olham, realmente eles olham com essa obediência, este grande exemplo, ou eles têm assim olhado para você e se irado, conforme a própria palavra de Deus diz? E essa palavra que eu estou dando não é só para pai, não, é para mãe, são para os dois. Que grande bênção Deus tem colocado em nossas mãos, o privilégio de criar os nossos filhos, então, na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, esse mandamento, em primeiro lugar, envolve a atitude dos pais. Certo? Como que filhos vão respeitar pais se eles pegam coisa fiada no bar da esquina e nunca pagam? Enfim, nós poderíamos falar sobre 1 milhão de coisas aqui. Não é verdade?
Como que filhos vão respeitar a mãe se ela sai na rua com uma roupa indecente e os homens estão assobiando para ela? Vamos ser inteligentes, sábios, espirituais e criar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, que grande bênção. Vamos seguir este exemplo. Você, mulher, também. A melhor maneira de você amar os seus filhos é amando o pai deles. Que grande frase. Segundo lugar, não apenas envolve a atitude dos pais, mas esse mandamento envolve a atitude dos filhos. Diz a palavra de Deus em Efésios 6:2: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O texto de Êxodo fala, honra teu pai e tua mãe. Esse texto quase que semelhante, ele fala, sede obedientes. É praticamente a mesma coisa. Quem honra é obediente. Não é verdade? E quem é obediente automaticamente estará honrando pai e mãe. Como eu disse, nós vivemos dias difíceis. E sabe qual que é o problema da atual geração? É que a atual geração ela tem se caracterizado como uma geração assim de, vamos chamar, já poder falar sobre adolescentes que estão entrando na juventude, e de um grupo assim que quase que você conta nos dedos de uma mão as pessoas, os filhos que têm obedecido os seus pais. Filhos que honram os seus pais, filhos que respeitam os seus pais. A palavra de Deus então nos fala que os filhos eles fazem isso, por quê? Porque é justo. Agora, algo muito importante que tem que ser dito aqui é que nunca nenhum filho vai achar um pai perfeito. Nunca. De certa forma, este mandamento, ele praticamente se torna incondicional. Então, quando você, um defeito aqui ou ali, você acha algo no seu pai, na sua mãe, filho, isso, biblicamente, não vai lhe dar o direito de desobedecer o seu pai e sua mãe, porque eles são, até você se casar, eles são a autoridade sobre a sua vida. E a autoridade nós respeitamos. Hierarquia é algo que a palavra de Deus ensina. E é por isso que esse mundo está tão, desculpa a expressão, bagunçado. Porque desde o lar, filhos já não estão mais obedecendo o pai e mãe. Eles não estão aprendendo a obedecer à autoridade. E aí eles vão para a igreja, eles não obedecem pastor. Aí eles vão para o trabalho, eles não obedecem o patrão. Aí eles vão para o mundo, eles não obedecem às autoridades. São pessoas que crescem com atitudes de rebeldia, porque quem não respeita a liderança é rebelde. Mas a Bíblia fala, obedeça aos pais, porque é justo. Então você, acima de tudo, você obedece porque você, filho, você é inteligente. Isso é justo, a palavra de Deus diz, é certo, é correto, é justo, pelo simples fato deles serem os seus pais, autoridade sobre as suas vidas. Que Deus realmente nos ajude. Que Deus abençoe você, filho. Eu gostaria tanto que na nossa live agora tivesse tantos e tantos filhos, adolescentes, jovens. Eu gostaria de agora ver um filho que está debaixo ainda do teto da sua casa. Aqui, por favor, filho, você coloque um amém. Amém, pastor. Deus me ajude a fazer isso. Por favor, participe. Vamos interagir agora, filhos. Terceiro e último lugar, envolve os pais. Este mandamento envolve os filhos. Este mandamento envolve também a atitude de Deus. Como que Deus age diante de tudo isso? Como Deus age? Amém, Sabrina? Gostei da sua participação. Glória a Deus. Filha, Deus abençoe. Efésios 6:3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, diz a palavra de Deus. Agora, semelhantemente lá no texto de Êxodo, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra, aqui em Efésios, de novo, o texto sendo trazido para a igreja, Efésios 6:3, para que te vá bem, e diz a Bíblia, vivas muito tempo. Sabe qual é o maior seguro de vida que existe? É esse. Quando você, filho,
respeita, honra, obedece o seu pai e a sua mãe. É o maior seguro, é a maior e melhor segurança para que te vá bem. Não é verdade? Esse mandamento, por isso que eu disse, ele é um mandamento diferenciado, porque ele é o único mandamento com promessa. O único, dos 10, este é o único mandamento com promessa. Deus está prometendo, obedeça pai e mãe, e você vai bem. Você vai viver muito tempo sobre a terra, para que te vá bem. Eu até vejo esse mandamento, essa bênção adicional em Efésios, ela vai um pouquinho mais além do que Êxodo, porque a Bíblia aqui fala para que te vá bem. Deus também promete abençoar os dias, a vida, as decisões, o futuro casamento, os estudos, os relacionamentos dos filhos que obedecem pais, para que te vá, o quê? Bem, e vivas muito tempo. Às vezes tem gente até que vive muito tempo, mas ele não vai bem. Muito pelo contrário, caminho tudo bagunçado, né? Veredas tortas. O Senhor Deus quer abençoar os filhos como? Indo bem e indo longe, servindo ao Senhor e sendo uma bênção nesta vida. Então, em terceiro lugar, esse mandamento envolve uma atitude de Deus, porque Deus está agindo de uma maneira muito direta, muito clara e com uma promessa neste mandamento, para que te vá bem e vivas muito tempo. Diante disso, eu termino o nosso devocional dizendo, né, que eu creio que nós temos que ter duas atitudes neste momento. Quero falar, terminando falando sobre elas. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos pais pela vida e o exemplo que eles deixaram para nós. Eu creio que a maioria das pessoas aqui que estão me assistindo, eles têm ou tiveram pais maravilhosos, tementes a Deus, firmes no Senhor, né? Pessoas íntegras. Amém, pelo exemplo e o testemunho que eles nos deram. Agradecer, temos que agradecer. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus pais, por terem me criado nos caminhos de Deus. E em segundo lugar, nós, a atual geração, temos que ensinar os nossos filhos exatamente este mandamento. Nós temos que ensinar eles a serem obedientes. Nós temos que ensinar eles realmente na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós temos que ensiná-los assim. Deus nos ajude. Eu creio que já perdemos muito tempo, mas ainda há alguns segundos, vamos falar assim, no relógio, para ensinar aos nossos filhos a doutrina e a admoestação do Senhor. Talvez você que está me ouvindo, você pode melhorar. Não é verdade? Eu creio, isso eu falo por mim mesmo. Eu preciso, como pai, melhorar. Que Deus me ajude na minha vida. E que ajude você, filho, também, todos nós filhos, se temos ainda os nossos pais vivos, a melhorar. Por conta disso, eu termino o nosso devocional dizendo: honra teu pai e tua mãe. Este mandamento é um mandamento diferenciado. Deus abençoe. Pai, obrigado por tua palavra. Abençoe cada um que assistiu. A ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus permitindo, voltamos na segunda-feira com mais um devocional, o sexto da série Os 10 Mandamentos. Boa noite. Deus abençoe.